Olá, pessoal. Eu sou o Pereira. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo, embora eu já tenha outros no canal. Troquei o nome do canal. O canal era Conhecereis a Verdade, Verdade. Tá? Aí eu venho trocando, venho achando que não dá certo. E agora, no momento, eu botei o nome de Ponderações Razoáveis. Sim, Ponderações Razoáveis. Porque depois de tentar falar e falar e falar e também observar da natureza, vi que não tem como, embora se escuta muito nas redes sociais as pessoas expressando as suas verdades, mas a verdade não tem dono, né? A verdade não tem dono. A verdade é algo assim. Cada um tem a sua verdade enquanto não muda, enquanto ela não sofre uma alteração. Ela não sofre porque a questão tanto da natureza como das palavras, como no geral, ela evolui. Então, as verdades também evoluem. Tem pessoas que lá no passado tinha algo por verdade, mas ao evoluírem as suas mentes, seu conhecimento, a verdade muda, né? As verdades vão mudando e eu tentei botar o canal Conhecereis a verdade os libertará, e mas vindo e estudando vários canais e até, né, os que prestam, que não prestam, você vê que a verdade ela é de acordo com o conhecimento. E como tudo é uma evolução, nós temos as partes bíblicas, as leituras bíblicas, os evangélicos, cristãos que seguem a Bíblia, seguem relatos bíblicos, e a Bíblia também ela também precisa andar sobre uma evolução. O que está escrito precisa evoluir. Como ela vai evoluir? Ela vai evoluir na questão que nós vamos aprendendo mais como interpretá-la. E por isso, e falando de evolução, nós temos na Bíblia escrito, acho que é em Gênesis capítulo um, em Gênesis capítulo um, versículo 24, Deus disse: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie. Produzir é uma coisa. E está no versículo 24: produz a terra seres viventes. Só que no capítulo 25 vai estar, aliás, no capítulo 25 vai estar: e Deus fez todos os seres viventes. Ó, produz a terra, no capítulo 24, Deus fez no capítulo, já no 25. Produzir é uma coisa, fazer é outra. Então, e no capítulo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas no capítulo 27, ele diz: a imagem de Deus o criou. É diferente da primeira, do capítulo 26. Mas não vamos tratar disso agora. Eu estou apenas colocando para que o nosso ouvinte, aquele que vai ver, ele vai entender que tem diferença e nós podemos trabalhar essa diferença. Quando diz façamos o homem a nossa imagem, diz no capítulo 24, ainda diz que produz a terra. Bom, se produz a terra seres viventes, nós somos seres viventes. Se somos seres viventes, no capítulo 25 não poderia Deus nos fazer, porque nós já existíamos. E falando sobre isso, vamos falar de evolução. Nós temos a ciência, ciência prova a existência de um Deus. Então nós temos na ciência a evolução humana a partir de 4.400, vamos contar base de 4.400 milhões de anos, né? O primeiro que deu a sequência para os humanos, nós temos é, o primeiro da sequência, o Ardipithecus, há 4.400.000 anos. E depois nós temos o segundo, depois que evoluiu para o
Australopithecus, que evoluiu para o Homo habilis, foi quando começou-se esse ser que a Terra produziu, evoluiu de uma forma e começou a usar as ferramentas rudimentares e desse evoluiu para o Homo sapiens, esse somos nós, o Homo sapiens, que nos estamos tornando, devíamos, né? Isso começou a se tornar humanos. Como? Como se tornar humano? De Homo sapiens para humano, houve uma questão de aperfeiçoamento que é o ser civilizado. Aí começa a se montar ferramentas e outras coisas, mas podemos dizer isso num assunto próximo, se você está ouvindo e prestando atenção nesse detalhe, isso for do teu interesse. Então, conto com você para isso. Em seguida, nós temos também Abraão, o homem que a Bíblia começa, a história da fé começa com Abraão. E em Abraão existia vários deuses, os deuses que eles faziam na terra de Ur. Só que em Abraão não fala em Deus, mas fala o Senhor. Fala o Senhor, que vai trazendo essa história, sempre o Senhor, e não fala em Deus. Logo, quando chega na época de Moisés, na época de Moisés, com aquela história lá que Deus falou para Moisés, Moisés pergunta o nome do chamado Deus que iria tirar o povo. E ele disse: qual o seu nome? Para que eu chegue lá e fala qual o nome do Deus. Já que Moisés conhecia todos os deuses egípcios, os nomes dos deuses egípcios. E esse Deus que apareceu a Moisés, que é o Senhor de Abraão, disse: eu sou o que sou. Sou o que sou ainda não tem nome, esse Deus não tem um nome ainda. Logo, logo, nós só vamos ter nome de Deus depois de Moisés. Seguindo, a partir de Moisés, nós vamos ter as leis, leis de Moisés e leis de Deus. Todo mundo fala que são leis de Deus, mas são leis de Moisés. Mas Moisés diz que foi Deus quem deu tal lei para ele escrever. Mas está escrito em, no Novo Testamento, no discurso de Estevão fala que Moisés era homem, Moisés era homem instruído em toda ciência egípcia. E Moisés não era uma pessoa qualquer. Moisés era instruído na ciência egípcia e também poderoso em palavras. Então, as leis que se seguem não são leis de Deus, a lei de Moisés, é lei de Moisés. Então, não tem nenhuma lei de Deus no Velho Testamento. O que temos é lei de Moisés, mas isso é um assunto que tem muito que falar sobre ele, mas é um assunto que eu pretendo, achando pessoas interessadas no assunto, eu tenho como debater. E, aliás, não é bem debater, mas é explicar, porque há um conhecimento até de Abraão até Moisés, sim, até Moisés há um conhecimento de Moisés até a entrada da terra, há outro conhecimento. E assim sucessivamente nós chegamos no Novo Testamento. Temos assunto para tudo isso. Eu só preciso de encontrar as pessoas que são como eu, que gostam desse tipo de falar e me ajuda a me profissionalizar até mesmo para falar. Porque eu estou usando aqui o Clipcamp, é a primeira vez, vou ver se dá certo. Já desfiz várias, eu estou 2, 3 dias desfazendo, mas é uma questão, se eu não tentar jogar para frente
as coisas do jeito que elas estão saindo, eu nunca vou sair do lugar. Por quê? Santos Dumont fez um aviãozinho lá de bambu, pedaço de alumínio e pano. E voou lá 20 metros, não é isso? De lá para cá, o homem já chegou nas nuvens, já chegou à Lua com suas naves voadoras, suas, né? Hoje o que temos de avião, se ficássemos só naquele Santos Dumont, ainda não tínhamos saído da Terra ainda, estavam pregados na Terra. Assim, se eu ficar achando que estou falando mal, estou colocando mal, estou me movimentando mal, como é que é, fazendo gestos mal, eu nunca vou chegar à perfeição. Mas observando que tem muitas pessoas que falam de qualquer jeito e estão aí dando as suas, fazendo a sua parte, eu estou aqui usando o Clapcamp e essa parte eu não vou mais desmanchar, vou continuar com ela, porque já estou cansado de fazer e desmanchar, fazer e desmanchar. Eu só quero passar essa ideia e depois eu vou fazendo de parte em parte. Junto com isso, eu quero dizer também que nós não temos só da Bíblia, nós temos também da Bíblia, nós temos da lei de Moisés, nós temos de Abraão, nós temos do homem, nós temos da ciência, nós temos também uma filosofia de vida, contar que o Jesus que nós conhecemos, que as pessoas conhecem ou que pregam, tá? Pregam um Jesus totalmente fora um Jesus histórico, mas um Jesus histórico e um Jesus real. O Jesus real é uma filosofia de vida, eu penso uma filosofia de vida. Não dá para expressar agora, mas se você interessar, nós podemos falar sobre isso. Então, conto com vocês, porque cada um que tem essa necessidade, certamente vai me encontrar, vai desejar me ouvir de novo e eu estarei, embora tenha um pouco tempo por causa do meu trabalho, eu tenho que fazer o tempo dar certo, eu tenho que gerenciar o meu tempo. Então quero falar sobre todas essas coisas e deixando aqui uma base também, eu quero dizer, por exemplo, o que diz em Isaías, sobre a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, tem muito o que falar, e também o que Deus fala sobre o homem. Em Isaías, versículo 10, o próprio Deus diz: Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Então, claro, Deus foi formado. Quando Deus foi formado? Quando o homem se formou, o homem Homo sapiens. Agora ele aprende a fazer ferramenta, ele aprende a ler, a escrever, e aí a mente dele leva ele ao ser criador do universo, que é o Deus Todo-Poderoso, que nós devemos falar sobre ele. E também nós temos em Salmo 80, Salmo 82, 1, que diz: Deus está na congregação dos poderosos. Dos poderosos. Do poderoso é aqueles que encabeçam, né? Encabeçam as nações, os povos. E ele diz também: julga no meio desses poderosos. E ele também diz no versículo ainda 6, diz: vocês são deuses. Por que vocês não julgam corretamente? Então nós temos os líderes que são deuses, que não julgam corretamente, não, na verdade, nós chega em Oséias 4:6, está o Deus diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Como receber conhecimento? Precisamos de Primeiro precisamos de ter pessoas interessadas em transmitir conhecimento. Por outro lado, precisamos ser pessoas que reconheçam o que é o conhecimento, porque o nosso povo, um povo geral, ele está entregue a um mundo de mentira. Nós temos mentira na religião, nós temos mentira na política,
nós temos mentira no serviço que é essencial, que é de informação, informações nos jornais, nas novelas, tudo no comércio, né, no comércio, na apresentação de produtos, tudo mentira, todo mundo mente. As pessoas gostam ou ganham com a mentira e o povo parece, do meu ponto de vista, não sei do seu, que amam a mentira. Amam a mentira, gostam da mentira, aceita a mentira e a mentira passa a ser verdade e a verdade acaba sendo excluída das nossas mentes porque amamos mentir e amamos ouvir mentira, agradamos-nos da mentira, porque a mentira é agradável. A verdade nem sempre. A verdade nem sempre é agradável. Mas aos que gostam, os que amam, os que têm desejo pela verdade, certamente vão eleger alguém com esse perfil. Muito obrigado, muito obrigado. E até a próxima.